Olá pessoal, tudo bem? Vou começar agora a gravar a resolução desta primeira prova de cálculo 1. Todos sabem que as provas são numericamente diferentes, mas eu espero pelo menos passar a ideia do que deveria ter sido feito, ou pelo menos a forma como eu fiz a resolução dessas questões. Então vamos lá. Nesta primeira questão nós temos o seguinte: sejam alfa e beta números reais tais que a função g de x abaixo é contínua. Então note que nós já temos uma informação bem importante aqui, olha, a função ela é contínua. Lembra que continuidade, isso significa então que o limite de g de x, quando x tende para qualquer a no domínio, é precisamente g de a. Ou seja, todos esses limites vão existir e vão ser igual a g de a. Dito isso, nós temos então que g de x ela é definida uma função por parte, dessa forma, e é pedido para a gente o valor de g de 3 ln 4 sobre 3, ou seja, ln 4. Mas escrever 3 sobre 3 vai ser importante, a gente vai entender o porquê lá no final. Note que a resposta é 4, mas esse é o nosso objetivo. Eu já peço um pouquinho de desculpa, tá? Vai aparecer alguns barulhos aqui de cachorro latindo e tal, sabe? EAD é assim, então... Mas eu espero que vocês consigam me escutar bem. Vamos lá. Então, primeiro que... Vamos lá. Ela é contínua? Ok. Então, note que o limite, quando x tende para beta, pela direita, pela esquerda, primeiro, tem que ser igual ao limite quando x tende para beta pela direita, que necessariamente o limite tem que existir, o limite existe, e ele é igual precisamente, só um minutinho, a g de beta. Portanto, nós temos o seguinte: o limite de x tendendo para beta pela esquerda é exatamente o g de beta, observe, é alfa vezes beta. E o limite de x tendendo a beta pela direita, a gente olha para a segunda função aqui, olha, 256 vezes e elevado a menos 3x, que é uma função contínua também, se a gente observa só ela. Então, se a gente tende a x por beta pela direita, o valor vai ser 2 elevado a 8 vezes e menos 3 beta. Ok, então disso a gente já pode concluir aqui, olha. Observe que 2 elevado a 8, porque 256... talvez eu tenha esquecido de falar isso. 256 é igual a 2 elevado a 8, ok? É só decompor aqui em fatores primos, só ir dividindo por 2, você vai ver que você consegue dividir por 2 8 vezes. Então, nós temos aqui já, olha, que alfa precisa ser igual a 2 elevado a 8, e menos 3 beta sobre beta. Guardem esta relação. Ok. Feito isso, agora vamos para a segunda parte, né? Olhando agora para essas duas partes aqui da função. Da mesma forma, se a gente tende para x com x tendendo a 2 betas, a gente vai ter o seguinte: o limite com x tendendo a 2 betas pela esquerda, de g de x, precisa ser, como a função é contínua, igual a g de 2 betas. Aqui, g de 2 betas. Portanto, observe que nós vamos ter o seguinte, então. Limite de x tendendo a 2 beta pela esquerda, a gente olha para a função que está no meio. Logo aqui, olha, no meio, tá 256, e elevado a menos 3x. Então, nós vamos ter 256 primeiro, então vamos colocar aqui 256, que é 2 elevado a 8, menos 3 beta. Eu vou escrever 3 vezes 2 beta. Igual a g de 2 beta. Mas o g de 2 beta, olha aqui comigo aqui, x maior ou igual que 2 beta vale 6x menos 2 beta. Então, nós temos o seguinte, 6, o x vale 2 beta, então vai ficar 2 beta menos 2 beta. Então, isso fica igual a 2 elevado a 8, menos 3 vezes 2 beta, igual a elevado a 0, porque 2 beta com 2 beta dá 0, então 6 vezes 0, 0, elevado a 0, mas elevado a 0 é 1. Então, nós temos 2 elevado a 8, menos 3 vezes 2 beta igual a 1. Ok? Continuando agora, observe que daqui nós podemos tirar o seguinte. Isto é o mesmo do que... Eu vou colocar o 2 elevado a 8 para o outro lado. Vou multiplicar os dois lados por 2 elevado a menos 8. Ou seja, eu vou escrever já elevado a menos 3 betas elevado a 2. Tá? Eu posso fazer isso por propriedade de potenciação. E vou escrever igual a 2 elevado a menos 8. Ou seja, eu passei o 2 elevado a 8 para o outro lado. Tá? Multipliquei os dois lados por 2 elevado a menos 8. Feito isso, nós podemos agora
elevar os dois lados por meio, tá? Ou seja, passando esse 2 para cá como raiz quadrada, digamos assim, né? Ou preferencialmente, perdão, nós podemos elevar os dois lados por meio. Então, eleva por meio aqui, eleva por meio aqui. Então, nós vamos ter o quê? Veja, vamos continuar. Então, nós vamos ter, continuando, olha, esse 2 vai cortar com esse 2, vai ficar e elevado a menos 3 betas igual a 2 elevado a menos 4. Tomando agora logaritmo natural dos dois lados, né, o ln dos dois lados, nós teremos o seguinte. Vou continuar aqui para o lado, vou continuar para cá. Ó, nós vamos ter o seguinte. ln de e menos 3 betas igual a ln de 2 elevado a menos 4. Portanto, temos o seguinte, agora de novo, né, continuando, nós vamos ter... Veja, esse menos 3 beta pode cair, então fica menos 3 betas ln de e é 1, então isso fica igual. Esse menos 4 pode cair também, menos 4 ln de 2. Então, multiplicando por menos 1 e passando 3 dividindo, nós temos então que beta é igual a 4/3 de ln2. Este é o valor de beta. Mas lembra que lá no começo nós tínhamos o valor de alfa? Olha ali o valor de alfa. Então, alfa, vamos colocar aqui, olha, alfa vai ser 2 elevado a 8 é multiplicado, né, 3 vezes beta, né? Então vamos ter menos 3, que multiplica 4/3 de ln2 sobre beta, que é 4/3 ln2. Então o que nós vamos ter aqui, veja, é 2 elevado a 8, podemos cortar aqui, então vai ficar menos 4 ln2, esse 3 cancelou com esse, sobre 4/3 ln2. Então, o que nós temos é 2 elevado a 8 é ln de 2 elevado a menos 4. De novo, propriedade de potenciação. Sobre, já vou passar o 3 aqui para cima, tá? Esse 3 que está ali embaixo já passei para cima multiplicando, sobre 4 ln2. Então, nós temos o seguinte, olha, ln2 fica 2. Então, nós temos em cima 3 vezes 2 elevado a 8, ln2 fica 2, então 2 elevado a menos 4 sobre 4, que é 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2, ln2. Ok? Então ficou o seguinte. Vai ficar, olha, 2, 8 menos 4. 4 menos o 2 que está embaixo, 2, então fica 4. Essa conta vai ficar 12 sobre ln de 2. 2. Então, olha aí, ln2. Portanto, alfa é 12 ln2. Ok. Agora, por que a gente fez isso tudo? Vamos voltar lá. Agora que a gente sabe quem é beta e quem é alfa, veja só. Opa, cliquei no negócio errado. Calma aí. Pera. Pronto, agora sim. Tá onde eu queria. Veja. Já usamos que ela é contínua e tudo mais, agora nós sabemos quem é alfa e quem é beta. Certo? Observe que beta é exatamente 4/3 ln2. Tá? Então, observe que... Aliás, se eu estou pensando agora, nem precisava ter calculado o valor de alfa, né? Enfim, só o beta já era... Só o beta que era necessário. Mas agora eu já calculei, bom que fica aí o aprendizado. Então temos, olha, para x menor ou igual, tá? Podemos reescrever essa função como sendo x menor ou igual do que beta. Mas beta é 4/3 ln2. Essa é a primeira condição. A segunda condição, olha, é x entre beta e 2 beta. Então teremos x maior do que beta, que é 4/3 ln2. Ok? E 2 betas. E 2 betas é 8, que é 4 vezes 2, 3 ln2. E a terceira condição é quando x é maior ou igual do que 8/3 ln2. Só substituir o beta pelo número que a gente achou. Mas note que a gente está querendo calcular o g de 3/3 de ln4. Mas ln4 é o mesmo que ln2 ao quadrado. Esse 2 ele pode vir para frente, então fica g de 6/3 ln2.
6 terços ln2 está entre 4 terços e 8 terços. Então, nós temos que olhar, veja, para a segunda parte da nossa função. Então, portanto, g de 6 terços ln2 vai ficar 256, que multiplica E menos 3 multiplicado por x, ou seja, 6 terços ln2, que fica 256, ou melhor, vamos escrever 2 elevado a 8, 2 elevado a 8, que multiplica, esse 3 pode cortar com esse 3, então fica E ln2 elevado a menos 6. Então fica 2 elevado a 8 multiplicado por 2 elevado a menos 6, que é igual a 2 elevado a 2, que é 4, resposta correta, letra C. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.